Qual o propósito da ceia do Senhor, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 11? Olá. Então, qual o propósito da ceia do Senhor, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Interessante ele dizer isto, porque o apóstolo Paulo não estava naquela reunião com os discípulos quando o Senhor instituiu a ceia. Mas ele disse: eu recebi do Senhor. Ou o Senhor fez um encontro pessoal com Paulo, ou ele recebeu isso da igreja como corpo de Cristo e recebeu como do Senhor. O que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. É importante dizer aqui que antes de comer o pão, ele deu graças. Muitas pessoas hoje em dia não agradecem o pão que come, vão como animais, não têm este privilégio de gratidão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Qual é o propósito da ceia do Senhor? É uma lembrança, é uma memória, é fazer com que a nossa mente retorne àquela realidade. Eu tenho retratos dos meus pais, que já morreram, mas todas as vezes que eu vejo aquele retrato, eu me lembro deles, eu tenho sentimentos de apreciação pelo que eles fizeram e foram na minha vida. Eles fazem isto em memória de mim. Depois, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomando também o cálice, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Outra vez ele fala da memória, da sua morte, do derramamento do sangue. E ele diz mais assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Qual é o propósito? Além da memória, é a proclamação, é o anúncio da morte do Senhor até que ele volte. Aqui nós temos a morte no passado e a vinda no futuro. Anunciar a morte de Jesus é também anunciar a nossa morte com Jesus. Porque o que a Bíblia nos diz é que Jesus morreu por mim para que, mediante a sua morte, eu também morresse para o mundo, para o pecado, para o diabo, para mim mesmo. O apóstolo Paulo, quando vai dar ao seu testemunho de fé na igreja de Antioquia, ele diz: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é o propósito da ceia? É a comunhão do corpo de Cristo, a igreja, para ter a participação desta lembrança
que precisa ser atualizada sempre, para não perdermos de vista o valor do sacrifício de Cristo, que Ele morreu e nós morremos com Ele, que o seu sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados e que um dia Ele vai voltar e nós estaremos juntos, como Ele disse, eu vou preparar lugar e quando eu preparar, eu virei para vocês e levarei vocês para a casa do meu Pai, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Você está preparado para esta grande ceia que vai acontecer na casa do Pai? É em Cristo, é por Cristo e é para Cristo que são todas as coisas. E fica aqui meu abraço. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.